Olá, meu povo, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Êxodo, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente.
E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto: Glória a Deus por sua palavra. Louvado e engrandecido, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Então, eu quero ressaltar aqui o versículo de número 5, que serve para nós também hoje. Disse Deus: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse versículo serve para nós, porque até hoje Deus quer que nós continuemos a guardar a aliança que Ele fez conosco. Tanto os 10 mandamentos, quanto a nova aliança, o Novo Testamento, que foi feito com Jesus nesta terra. Né? O Antigo Testamento tem lá os 10 mandamentos que continuam valendo. Nós não podemos ter outros deuses diante de Deus. Esse é o primeiro mandamento. Nós não podemos fazer ou comprar ou guardar ou possuir em nossas casas, segundo diz o segundo mandamento, que nós vamos ver no próximo capítulo 20. Não podemos ter imagem de escultura em nossas casas. Mesmo que você tenha milhares de argumentos para tê-las, foi proibido por Deus ter imagem de escultura. Isso diz o segundo mandamento dos 10. Nós não podemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. É o terceiro mandamento. O quarto mandamento, nós não podemos trabalhar 7 dias por semana. Temos que descansar um dia. É o descanso do Senhor. Esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. Enfim, todos os mandamentos ainda estão valendo. Essa aliança não pode ser quebrada. E disse Deus: se guardares a minha aliança que fiz contigo, sereis minha propriedade particular. Amém? Você quer ser propriedade particular de Deus? Como seu filho, como seu servo, como alguém que Deus preza, como alguém que Deus ama, como alguém que Deus vai salvar no último dia? Então, guarde a aliança. A primeira aliança, essa, os 10 mandamentos. A segunda aliança, o Novo Testamento, diz respeito ao sangue de Jesus, que derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado.
crê no Senhor Jesus, faz a vontade dele e tu serás salvo no último dia. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.